Malvado O Mauro React. César Pereira pediu a palavra para falar do Milito. E aí, Mauro César Pereira, eu vou te dar até uma deixa muito boa, na minha opinião. Porque o Hulk ontem, na entrevista, saindo do jogo, ele fala, e no final ele diz: peço desculpas pela palavra, mas é um ano de merda. Foi o que falou o Hulk sobre o ano do Atlético Mineiro. Ou seja, poderia ser um ano dos sonhos. Se o Atlético... O futebol é bizarro, né? Porque poderia ser o ano dos sonhos. Imagina, o Atlético ganha a Copa do Brasil e ganha a Libertadores. Nossa, seria, como a gente disse aqui no começo do programa, épico. E aí, Mauro, perde as duas finais e vira um ano de merda, como disse o Hulk, porque nem para Libertadores o Atlético Mineiro vai no ano que vem, porque o Corinthians e o Bahia venceram e não dá mais para o Atlético Mineiro e para Libertadores. Foi um ano de merda, né? Dá para chamar de outra coisa. Vamos lá. O Atlético, a gente até falava sobre isso ontem aqui. O ponto fora da curva foi o confronto com o River Plate. 3-0 em casa e segurando a pressão 0-0 em Buenos Aires. A vitória sobre o Fluminense também está brigando para não cair, quer dizer, eram dois times mal no Brasileiro, o Fluminense muito pior. Contra o Vasco já vem se arrastando há um tempão, ontem quase perdeu para o Atlético Goianiense, um horror o Vasco. O Atlético venceu graças ao Hulk, tirou ali um coelho da cartola no final, ia para os pênaltis, poderia ter sido eliminado na semifinal da Copa do Brasil. O Atlético foi se arrastando muito, e acho que em função até das individualidades dos seus jogadores, o Everson fazendo alguns jogos absurdos até, mas perdeu de forma incontestável para o Flamengo e ontem de novo para o Botafogo. E no Brasileiro, gente, o Atlético já está fora da briga pela vaga na Libertadores. Esse elenco, no mínimo, tinha que estar ali no grupo dos 6, 7, no mínimo. E a vaga foi até o oitavo. E a vaga até o oitavo. Ele não consegue mais chegar em oitavo. 6, 7, não. Esse time era para estar entre os 4 e 5, vai. Pelo menos, um quinto lugar para cima. Não pode ser menos que isso. Por que o Fortaleza, que a gente falou agora, tem muito menos, consegue estar na posição que está e o Atlético não? Né? E o Fortaleza avançou bastante também na Copa Sul-Americana com menos elenco. Então, acho que o Atlético acabou sendo ruim. Ontem, assim, o Milito foi um desastre. A passividade dele, a incapacidade de mexer no time. Mexer no time, que eu falo, não é só mexer em substituições, não. Mexer em jogadores, em posicionamento. Ele tinha o Saravia e o Mariano no banco, 2 laterais. Ele morreu o primeiro tempo com o Lianco na zaga, gente. Com um homem a mais, tira o Lianco. Aliás, por que escala o Lianco? Eu não entendo. Depois daqueles jogos contra o Flamengo, ele continuou escalando o Lianco. Tirava o Lianco, colocaria o Saravia. Não sei se vocês concordam. Ele botou o Mariano. Eu acho que o Saravia faz mais o corredor, cruza mais, é mais jovem, tem mais força, né? Para tentar abrir uma defesa fechada. Abre o jogo ali com o Saravia na direita e tira o Scarpa daquela posição que é péssima para ele, ao lado do campo. O que o Scarpa faz jogando pelo lado do campo? Era assim no Palmeiras também, jogava de lado esquerdo. Ele vai cortar e vai cruzar. No meio, o Scarpa é um cara que pode dar um passe que bota alguém na cara do gol. Ele tem essa característica, essa qualidade. Eu acho que os técnicos usam muito mal esse jogador nesses momentos. Jogar ali pela ala como uma emergência e tal, ok. Mas direto, eu acho que é um desperdício, na minha visão. E tinha que abrir um espaço, um buraco na defesa fechada do Botafogo. Aí ele manteve o Scarpa naquela posição, né? E o Atlético nada criava, ele nada fez, tomou 2 gols, só no intervalo foi mexer, aí tirou o Scarpa, colocou o Mariano, meteu o Vargas, fez um gol de cabeça, perdeu 2 chances. Enfim, foi um desastre. O Milito foi um desastre, ele foi mal contra o Flamengo, ele foi mal ontem, ele foi muito mal. O Milito foi decepcionante nessa temporada, ele fez um bom trabalho no ano passado no Argentino Júnior, foi eliminado pelo Fluminense com doses de azar e até de arbitragem. O André deu um chute na cara do adversário, parecido com o lance de ontem do Gregory, não foi expulso. Mas eu também tenho dúvidas, né? Se o argentino ficasse no Maracanã com a mais, talvez ele também não soubesse usar essa vantagem, como não soube usar ontem, né? E o Fluminense depois jogou uma partida contra o Inter com um homem a menos e foi buscar o empate, né? O Fluminense soube jogar com um a menos no ano passado, já na semifinal da Libertadores, depois ganhou em Porto Alegre. Jogou com o terceiro goleiro contra o Fluminense, né? Um moleque de 17 anos. O azar que ele deu foi, no jogo lá da Argentina, estava 1-0, ele fez 3 alterações para tentar fazer um segundo gol e tentar se aproximar da classificação. Aí o goleiro dele faz uma bobagem e é expulso, e ele não tinha mais como trocar. Aí um cara da linha foi pro gol. Aí ele tomou um empate, uma bola defensável, o chute do Samuel Xavier, ele tomou o gol. Aí chegou no Rio, pro jogo de volta, o goleiro passou mal, o reserva, jogou um garoto de 20, 21 anos, que nunca tinha jogado no profissional, foi jogar uma partida de Libertadores no Rio contra o Fluminense. E o garoto erra também no gol do Samuel Xavier. Aí fica 1-0, depois o John Kennedy aumenta. Mas ele foi bem, o Argentino Júnior, com um elenco jovem demais, com média de 23, 24 anos.
desafiou os veteranos do Fluminense e poderia ter vencido. E aí isso chamou a atenção, evidentemente, do Atlético. Pô, esse cara faz um trabalho bom. Já tinha feito bons trabalhos antes, né? Mas, sinceramente, essa campanha do Brasileiro, o que o Atlético apresentou em campo, a pobreza do time, muito decepcionante. Não estou dizendo que o Milito não serve como técnico em lugar nenhum. Estou falando do trabalho dele esse ano no Atlético. Para mim, péssimo. E ontem ele foi um desastre. Agora, eu gostei da entrevista do Hulk. Trecho em que ele até se emociona e chora. Porque ele, acho que, assim, ele mostrou vergonha na cara, respeito à camisa, respeito ao torcedor, e é o jogador que se abala com a derrota. Isso, para mim, é um negócio fundamental. O jogador que tem indiferença diante da derrota, que sai de uma derrota, em final especialmente, fazendo gracinha, dando entrevistinha, fazendo piadinha, isso é sacanagem. É sacanagem. E o Hulk fez o contrário ontem. Ele estava visivelmente triste, como todo atleticano estava, e chorou, como muitos devem ter chorado, decepcionados com a atuação da equipe e um título perdido de forma patética, né? Foi uma pipocada monstruosa, né? A pipoca era do Botafogo outro dia, a pipoca mudou para Belo Horizonte, assim, uma embalagem de presente. Que horror! O time jogou nada, o técnico muito mal, mas o Hulk demonstrou caráter ali. Eu gostei muito daquela manifestação dele, porque eu acho que isso é muito importante do futebol, a gente perde um pouco essa referência. O jogador que sente em campo como o torcedor sente fora, que sabe a importância do resultado, a importância do título, que foi perdido de uma maneira que, vamos combinar, do ponto de vista do Atlético, não podia perder, gente. Não podia perder. Analisamos muito o Botafogo. Vamos falar agora do ponto de vista do Atlético, né? Se coloca no lugar de um torcedor do Atlético, de um dirigente do Atlético, de um jogador do Atlético ou do técnico do Atlético. Não dá para perder uma final jogando os 90 minutos com um jogador a menos, tomar 2-0, fazer um gol no começo do segundo tempo, não conseguir empatar, ainda tomar o terceiro. Esse é um roteiro inaceitável. Assim, não é que tem que demolir tudo, derrubar tudo, mas assim, é para parar amanhã, segunda. Já estão fora da Libertadores mesmo, então amanhã mesmo, segunda-feira, com calma, começar a pensar onde erramos e o que vamos fazer, porque isso é um negócio. E tomar o terceiro ainda, maluco. Tomar mais um. Que você pega o tempo, pode, sei lá, voltar 30 segundos, você meter uma bola na área, você toma o terceiro. Aí tomou o terceiro, acabou de vez, quer dizer, e uma jogada assim, tava uma bagunça no final já o time, né? Então, acho que teve. De positivo do Atlético ontem, eu achei só a entrevista do Hulk, esse trecho que mostrou muita dignidade. Eu valorizo muito isso. Eu acho isso muito importante no futebol. O jogador que tem a capacidade de sentir a derrota, porque na vitória é muito fácil sentir a vitória. É uma maravilha sentir a vitória. Todo mundo fica grandão. Mas sabe, e aí a gente vê a diferença. Vamos falar que é perseguição, mas não consigo separar. O Gabriel Barbosa saiu do Morumbi no ano passado, dando uma entrevista na Zona Mista, falando que mandou beijo pro Dorival, que gosta muito do Dorival. Cara, o Flamengo tinha acabado de perder a Copa do Brasil pro São Paulo, com um time muito mais caro que o do São Paulo, muito mais qualificado tecnicamente. Um título que o Flamengo perdeu com um time melhor. Ah, não, eu falo mesmo e tal, peralé. É isso. Aí esse ano o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Aí a primeira coisa é falar que vai embora do Flamengo, que foi aquela coisa de roubar a cena. Diferença, gente. Para pra pensar, pensa nas duas situações. Aí tu vê o Hulk chorando, homem daquele tamanho, né? O Hulk chorando, cacete. Você fala, cara, e não foi interpretação, não. Ele estava emocionado. Pena que a gente não tiver uma imagem para mostrar aí, até podia mostrar. É muito, muito importante isso. Nesses dias em que muita gente no futebol só pensa em si. Só pensa em si. É ego, é rede social. Então você vê um jogador como ele, com a carreira que ele tem, feito na vida, e se emocionar com uma derrota como um torcedor, eu acho isso muito bonito. Fica aqui meus parabéns a Hulk, muita dignidade, muito caráter. No meu conceito subiu pra caramba. Eu critico muito aquela coisa de reclamar muito em campo, reclama, mas ontem eu acho que ele mostrou um caráter, uma postura que merece, na minha visão, merece todo o respeito. Ô Mauro, e não só isso, né, Mauro? O Hulk também foi o único jogador do Atlético que jogou. Porque ele jogou. Ele tentou o tempo Ele arriscou ali. Ele deu assistência pro gol. Ele daria assistência pro Daverson no gol que ele perdeu dentro da pequena área. Ele deu 2 chutes perigosos pro gol. 3. Ele foi o único que jogou no Atlético. Sim. 3 chutes, Diego. 2 não, 3. Sim. 2 no primeiro tempo e 1 no segundo. A defesa do John, tudo ele. Ele foi jogar 2-1. E ele foi jogar na ponta direita ali, tentando. Teve bola que ele cruzou, que passou pela pequena área, ninguém para encostar o pé na bola, para desviar pro gol. Ele criou situações. Ele lutou, foi meio que. Teve uma hora que ele era meio que um exército de um homem só ali, tentando levar o time na força, que ele tem muito, né? Enfim, eu acho que esse é um ponto bacana, não queria deixar passar a crítica ao Milito e o elogio ao Hulk pela postura, pelo respeito ao torcedor e à camisa do clube.
Não, e também, só para não deixar passar, né, se o Bruno e o Vampeta também quiserem falar alguma coisa do Galo, o Milito tem grande parcela de culpa, mas também tem que falar do Vargas e do Daverson. Principalmente do Vargas. O Vargas, ele perdeu 2 gols, né? O segundo foi ridículo. O cara querer cobrir o goleiro numa final de Libertadores, precisando fazer o gol, ali ele tá de sacanagem com a cara do time, do treinador e do torcedor. Isso me irrita. A displicência em jogo importante, mas me irrita muito, muito. E ele já tinha perdido um gol. Então o Vargas, para mim, também tem que ser muito criticado. E o Daverson, que muitas vezes dizem, é um jogador decisivo, que cresce na decisão. Gente, tem esse lance que eu assistindo ao jogo, eu falei, cara, olha o gol que ele perdeu, e eu acho que está sendo pouco falado. O Hulk traz para a esquerda, ali na direita, ele traz para a esquerda e cruza. A bola passa por toda a defesa do Botafogo, tinha acabado de fazer 2-1 o Atlético Mineiro, era um lance para empatar o jogo, para empatar. E o Daverson entra de peixinho na pequena área, cabeceou tudo errado. Então, claro, o Milito tem que ser criticado. Mas Daverson e Vargas, se fizessem os gols, o Atlético poderia ter virado o jogo. É minha opinião, Vamp e Bruno. O Milito, ele tem, acho que uma etapa no Atlético que ele começa muito bem, marcando adiantado com o time com a bola, como ele jogava no Argentino Júnior, além dos duelos com o Fluminense, ele com o Argentino Júnior faz um jogo muito bom contra o Corinthians em Itaquera ano passado, vence o Corinthians, dominando o Corinthians em Itaquera na fase de grupos, que o Corinthians até é eliminado. Então ele vem com uma proposta de um time bem agressivo, marcando na frente, com posse de bola, e teve bons jogos no início, mas depois começa, talvez pelo excesso de jogos, cansaço, começa a ser um time que começa a tomar contra-ataque demais. A defesa bem adiantada, toma. Ele faz uma final do estadual contra o Cruzeiro. O segundo jogo, né? Muito bom, que ele tinha, né? Empatou o primeiro, faz um segundo jogo muito bom. Tem um jogo com o Sport na Copa do Brasil em casa, que também joga muito bem, e começa bem o brasileiro. Mas depois ele começa a tomar muito contra-ataque. Aí ele muda, ele vai para um jogo em que ele fica com a bola, mas ele começa a marcar um pouco mais atrás e começa a se defender com a bola. Ele faz esse jogo contra o São Paulo no Morumbi, na Copa do Brasil, contra o Fluminense no Maracanã, na Libertadores, que ele toca a bola mais para se defender e não para agredir. Então fica um time um pouco mais pragmático, que até consegue alguns resultados. Ele passa do São Paulo, passa do Fluminense, mas ele não conseguiu, nessa segunda etapa, de ter uma segurança defensiva maior, deixar o time dele criativo. Ele tem 2 jogos muito bons nessa segunda parte do trabalho dele, o River e o Fluminense. Só no jogo de volta com o Fluminense, que ele ganha de 2-0 e dava até para fazer mais, e os 3-0 com o River, mais nada. Então é um trabalho que começa de um jeito, ele tenta equilibrar o time, porque fazia gol e tomava gol, aí ele tenta equilibrar, até passa a defender um pouquinho melhor, só que é pouco criativo. Para criar alguma coisa, ele depende do individual, do Hulk acertar uma jogada, de um gol do Paulinho, de uma bola cruzada na área ali, o Daverson de cabeça vai bem, então é muito pouco. E os gols perdidos pelo Atlético, acho que até mais do que os erros, acho que eles foram até precipitados. Acho que o Vargas, ele tenta encobrir o goleiro, porque ele nem pensou, ele recebeu a bola, o goleiro estava adiantado, ele chutou de qualquer jeito. Se ele tem um pouco mais de calma ali, ele tomaria uma decisão melhor. Não teve, ele chutou de qualquer jeito. Ele fez o mais óbvio porque ele nem pensou. O Daverson também foi todo equivocado. Ali também os jogadores muito afobados e foram oportunidades que poderiam colocar o Atlético no jogo. Do Atlético mesmo, só o Hulk é destaque. O Hulk realmente chamou para ele, tentou da maneira dele alguma coisa. Gol mesmo, ele que bate escanteio para o Vargas fazer o gol de cabeça. Fora o Hulk, é difícil arrumar um destaque do Atlético. O Tigre, fora lá o lance, quase, porque terminou, tá tudo legal, quase tem 2 vilão, né? Quase. O Adrielson que recua essa bola totalmente errada, que o Vargas, perde o gol, né? E o Gregory ganhou, tá tudo bem, vida que segue, faz parte do jogo, mas naquele momento o Adrielson tentar recuar a bola de cabeça de fora da área pro John e o Vargas não aproveitar bem, poderia, hoje a gente tá falando aqui de vilões. É bizarro. Assim, futebol é muito louco, foi o que eu falei. Claro que o Atlético Mineiro tem que ser criticado, mas, cara, 2 finais mudam tudo. Era para o Atlético Mineiro ter um ano épico. O Atlético Mineiro, como disse o Hulk, teve um ano de merda. É muito louco o futebol.
O futebol é muito maluco. Né, Vamp? Eu tô vendo que você tá rindo, mas é verdade. Aí tá falando aqui, você vê o Corinthians, passou quase o campeonato todo na zona de rebaixamento, podendo ficar fora da Libertadores, de Sul-Americana e de Copa do Brasil. Agora tá aí só dependendo dele para chegar a uma Copa do Brasil e a própria Libertadores. A pré-Libertadores, o Corinthians tava de fora da Copa do Brasil. Né? Quer dizer assim, aí o Bruno falou para mim, não, se terminar entre o 9º, né? O 9º lugar dá vaga na Copa do Brasil, o 8º dá na pré-Libertadores. Pode ir pros 2 ainda. Sim. Dependendo só dele. O mais provável é que vá pros 2.